Olá! Para nossa análise de hoje, a gente pegou um material que, assim, à primeira vista parece um daqueles trechos da Bíblia que muita gente pula, sabe? 1 Crônicas, capítulo 5. É basicamente uma genealogia, uma lista de nomes. Mas se a gente olhar de perto, tem uma saga completa escondida ali, com ascensão, queda, guerra, exílio. A nossa missão hoje é desvendar a história de 3 tribos de Israel: Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Elas fizeram uma escolha bem ousada de viver do outro lado do Rio Jordão, meio que separadas do resto da nação. E o que aconteceu com elas é uma história intensa, sobre status, fé e as consequências assim brutais das suas escolhas. E esse é o ponto-chave. O autor, que a gente chama de cronista, ele não está só listando nomes por listar, ele está construindo um argumento. Pense nesse capítulo como um estudo de caso condensado, quase um filme épico em poucas linhas, para explicar por que as coisas deram tão errado para o povo de Israel. A história deles é um microcosmo de toda a nação. Ok, vamos desvendar isso então. O capítulo já começa de um jeito meio estranho, falando sobre Ruben. Ele é apresentado como o primogênito de Israel, mas logo em seguida o texto diz que o direito de primogenitura dele foi tirado. Foi dado a outros. É como começar a biografia do príncipe herdeiro dizendo que ele não vai ser rei. O que aconteceu aqui? É que o cronista espera que o leitor já conheça a fofoca de família lá do livro de Gênesis, sabe? Ele menciona a razão bem diretamente: por ter profanado o leito de seu pai. A história completa é que Ruben se deitou com Bila, que era uma das esposas secundárias do pai dele, Jacó. E naquela cultura isso não era só uma questão moral, era um ato de traição profunda, quase uma tentativa de usurpar a autoridade do patriarca. E essa ação de uma única pessoa teve consequências que, duraram gerações. O texto explica que o pacote da primogenitura foi dividido. Não era só um título, né? Tinha benefícios bem reais. Exatamente. O principal benefício era a porção dupla da herança, que na prática significava mais terra, mais riqueza. Isso foi para os filhos de José, Efraim e Manassés. O outro grande benefício era a liderança, a linhagem de onde viriam os reis. E essa foi para a tribo de Judá, de onde veio o rei Davi. Então a tribo de Ruben, que deveria ser a líder, já começa sua história em desvantagem, diminuída por um erro do ancestral. Isso estabelece um tom bem pesado desde o início, né? É como se o autor estivesse dizendo: olha, prestem atenção, porque as ações têm consequências e elas não desaparecem com o tempo. E esse é o tema que vai ecoar por todo o capítulo. O destino na visão do cronista não é algo aleatório. É uma consequência direta de escolhas, sejam elas de um indivíduo, como Ruben, ou de um povo inteiro, como a gente vai ver. A história de Ruben é a primeira peça desse quebra-cabeça. Então a tribo de Ruben já começa em desvantagem por causa desse escândalo familiar antigo. Mas eles não estavam sozinhos lá do outro lado do rio. E o texto descreve eles e seus vizinhos, Gade e Manassés, como uma força militar bem séria. A descrição é forte. Homens valentes que traziam escudo e espada e intensavam o arco e eram destros na guerra. Sim, eles eram uma força a ser reconhecida. O texto chega a dar números. Quase 45 mil homens prontos para a batalha. Não era um grupo pequeno e vulnerável, de forma alguma. E eles vão usar essa força numa guerra contra um povo chamado Agarenos e seus aliados. E aqui é onde fica realmente interessante. O resultado dessa batalha é descrito com números que parecem, assim, quase absurdos. Foi uma vitória total. A lista de despojos é impressionante. 50 mil camelos, 250 mil ovelhas, 2 mil jumentos e, o mais chocante, 100 mil pessoas capturadas. Isso não é uma batalha, é a aniquilação de uma sociedade inteira. A pergunta é: como eles conseguiram isso? Mesmo com 45 mil soldados, esses números são astronômicos. E o autor não deixa espaço para dúvida. A resposta dele é direta e teológica. Ele diz que a vitória não veio só porque eles eram bons de briga. A frase exata é que eles clamaram a Deus na peleja e lhes deu ouvidos porque confiaram nele.
A causa da vitória é explicitamente atribuída à fé deles no meio do combate. Mas espera um pouco, isso é curioso. O texto fez questão de dizer antes que eles eram destros na guerra. Não é como se a habilidade deles não importasse, certo? Como o autor enxerga essa relação entre a competência militar, que era real, e essa confiança em Deus? Uma coisa anula a outra? Ótima pergunta. Não anula, complementa. Na mentalidade do cronista, a habilidade militar é o instrumento, mas a fé é o que dá poder a esse instrumento. É como ter um carro de corrida potente. Ele não vai a lugar nenhum sem combustível. A destreza deles na guerra era o carro, a confiança em Deus era o combustível. O texto ainda reforça isso dizendo que a peleja era de Deus, ou seja, a batalha no fundo pertencia a uma esfera divina. Entendi. Então este é o auge deles. O ponto mais alto da história. Eles são militarmente fortes, espiritualmente fiéis, e o resultado é uma vitória que garante a segurança e a prosperidade deles por um bom tempo. É o cenário ideal, o modelo de como as coisas deveriam funcionar. Perfeitamente. Este momento é o antes na grande tragédia que está por vir. É a prova, segundo o autor, de que a aliança com Deus funcionava e trazia benefícios concretos. Eles fizeram a coisa certa e colheram os frutos. Certo. Então eles estão no topo do mundo. Uma vitória espetacular, atribuída diretamente à fé. A gente esperaria que a próxima linha do texto falasse sobre décadas de paz, de prosperidade, mas a história dá uma virada de 180 graus e de uma forma muito abrupta. É uma virada trágica e, assim, cheia de ironia, o texto diz. Porém, transgrediram contra o Deus de seus pais e se prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. A ironia dolorosa, eles abandonaram o Deus que lhes deu a vitória para adorar os deuses do povo que eles mesmos haviam esmagado. Isso parece completamente ilógico. Depois de uma prova tão clara do poder do seu Deus, por que eles fariam isso? O que leva um povo a tomar uma decisão que, do ponto de vista da própria narrativa, é suicida? O texto não entra em detalhes psicológicos, mas a gente pode inferir algumas coisas do contexto histórico. Viver isolado do outro lado do rio pode ter criado uma pressão para se assimilar com as culturas vizinhas. Talvez buscassem estabilidade, sabe, política ou econômica, fazendo alianças com outros povos. E naquela época, alianças políticas quase sempre envolviam reconhecer os deuses do outro. Pode ter sido um processo gradual, uma erosão da identidade deles até que se viram adorando os ídolos locais. Uma espécie de morte por 1000 cortes na fidelidade deles. E, seguindo a lógica do capítulo, essa ação precisa ter uma consequência. E a consequência é devastadora. O texto diz que, por causa dessa infidelidade, Deus suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria. E aqui a gente tem um detalhe fascinante, que conecta essa história teológica com a história que conhecemos dos livros. O texto menciona 2 nomes, Pul e Tiglat-Pileser. É a mesma pessoa? Por que usar 2 nomes? Parece confuso. É a mesma pessoa, sim, e o uso dos 2 nomes é uma pista importante da precisão do autor. Tiglat-Pileser III foi um rei real e extremamente poderoso do Império Neo-Assírio. Ele reinou por volta de 745 a.C. Ele é famoso por suas campanhas brutais e por ter popularizado a política de deportação em massa para evitar rebeliões. Pul era provavelmente seu nome babilônico ou o nome que ele adotou ao assumir o trono. Ao usar os 2 nomes, o cronista está mostrando que está trabalhando com fontes históricas precisas. Ele está dizendo, olha, eu não estou inventando um vilão. Aquele rei que vocês conhecem da história, a vinda dele não foi um acidente. Ele está pegando uma figura histórica real, um evento geopolítico conhecido, a expansão assíria, e dando a ele uma causa teológica. A invasão não aconteceu porque a Síria era a superpotência da época, mas porque Deus a usou como um instrumento para punir a infidelidade do seu povo. Exatamente. A história secular e a história sagrada se encontram aqui. O cronista narra que Tiglat-Pileser levou as tribos de Ruben, Gade e Manassés para o exílio, em locais específicos lá no norte da Mesopotâmia.
E a sessão termina com uma frase terrível e definitiva: até o dia de hoje. Ou seja, na época em que o livro foi escrito, séculos depois, eles ainda estavam lá. O exílio foi permanente. Eles desapareceram da história. Uau! Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O arco da história completo e brutal. Começa com uma herança manchada pelo pecado, de um ancestral. Atinge um pico de glória com uma vitória militar inacreditável, alcançada pela fé. E termina num exílio trágico e sem volta, causado pela traição espiritual coletiva. É uma montanha-russa que só desce no final. E se a gente conectar isso ao quadro geral? Temos que lembrar para quem o cronista estava escrevendo. O público dele era a comunidade de judeus que tinha acabado de voltar do exílio na Babilônia. Eles estavam tentando reconstruir sua nação, sua cidade, seu templo. E a grande pergunta que pairava no ar era: por que isso aconteceu conosco? Por que fomos arrancados da nossa terra? E a história dessas 3 tribos do outro lado do rio funciona como uma resposta em miniatura, né? É uma lição de história com um aviso muito claro. O autor está basicamente dizendo: querem saber por que o exílio acontece? Olhem para os nossos irmãos do leste. Eles eram fortes, valentes, e Deus estava com eles quando eles eram fiéis. Mas no momento em que se desviaram, toda aquela força militar não serviu para nada. Eles foram varridos do mapa. A relação de causa e efeito é deixada cristalina. Sim, a mensagem para o público que estava reconstruindo Jerusalém era poderosa. A nossa sobrevivência não depende do tamanho dos nossos muros ou da força do nosso exército. Depende da nossa fidelidade à aliança com Deus. A segurança nacional é, em primeiro lugar, uma questão espiritual. A força dos quase 45 mil guerreiros foi inútil contra o exército assírio, porque o verdadeiro protetor deles havia se retirado. E assim, o que parecia ser só uma lista de nomes em 1 Crônicas 5 se revela. É uma narrativa incrivelmente densa sobre identidade, escolhas e destino. A história mostra, de forma muito dura, como as decisões, desde o erro impulsivo e pessoal de Rúben até a idolatria deliberada e coletiva das tribos, definiram o futuro de gerações inteiras. E essa é a lente através da qual o cronista enxerga o mundo. Para ele, a história não é uma sequência de acidentes ou de movimentos políticos impessoais. A história humana é o palco onde as consequências das escolhas espirituais se desenrolam. E a trajetória dessas 3 tribos é o exemplo perfeito, a ilustração definitiva dessa visão de mundo. Fidelidade leva à bênção, infidelidade leva ao desastre. Para fechar, fica uma reflexão interessante sobre a dinâmica que o capítulo apresenta. Na vitória contra os agarenos, o texto diz que a peleja era de Deus, como se o sucesso fosse um presente, algo que eles receberam de uma força maior. Mas a causa da queda, a idolatria, é atribuída diretamente a eles. Eles transgrediram. O sucesso é divino, mas o fracasso é humano. É uma tensão fascinante. Isso deixa a gente pensando sobre essa interação complexa entre soberania divina e responsabilidade humana. O texto parece sugerir que, embora a ajuda para o sucesso venha de fora, a responsabilidade pela falha é inteiramente nossa. O sucesso pode ser um presente, mas o fracasso, ao que parece, é sempre uma escolha.